esta visita, por assim dizer, que tem feito por todas as ilhas, consiste em quê? Seria para discutir o diploma, em alguns casos é mais para divulgar, provavelmente para discutir, porque eu creio que na globalidade, alguns já os conhecem, mas na maior parte dos casos as pessoas não conhecem e este é o primeiro contacto que têm com o novo diploma. Depende da ilha, depende da motivação e como a publicação e o início desta fase foi no Natal, obviamente que teve uma visibilidade pequena nessa fase, naturalmente, até porque as pessoas estão preocupadas com outros, com o Natal, com as viagens, com as prendas, enfim, com essa questão toda. E, portanto, a necessidade de prolongar isto durante mais 20 dias para lá da época para lá do ano anterior, e portanto, no fim do ano, e, portanto, podemos fazer uma divulgação que, pese o facto de ter concluído o período de audição pública, era até ao dia 21, nós continuamos a fazer estas reuniões porque interessa-nos também fazer uma formação, uma divulgação, uma formação, uma explicitação. E vamos ouvindo, digamos, aquilo que são as críticas, as sugestões, alguns pedidos de socorro, se quisermos, que em alguns casos a legislação, não é no âmbito da legislação que isso se processa, e que nos permite refletir, porque também não há nenhum documento perfeito. E, portanto, se chegarmos à conclusão, fim do primeiro ano da publicação deste regulamento, que é preciso haver, e naturalmente eu creio que haverá, proceder a ajustamentos, eles terão que ser feitos com toda a clareza e sem problemas, sem dramatizações. Em relação ao novo documento que vai apoiar essas edições, no entendimento da Direção Regional, melhora o apoio ou, por assim dizer, que vai incidir mais no que é necessário? Não, eu diria que até agora tem havido, em alguns casos, uma distribuição de verba igual para todos, não por meio ao mérito, portanto, basta existir para estar apoiado, e em alguns casos significa que a relação entre a Direção Regional e o agente é uma relação quase só no ato, não há envolvência, é quase só no ato do apoio e da candidatura, e depois, de alguma maneira, não há um acompanhamento, e, portanto, o próprio agente muitas vezes também não fez a candidatura, como eu disse aqui, corretamente, com uma ideia, mas não a tinha concretizado, não a tinha perspectivado, se era possível concretizar, e, portanto, ao longo do tempo, depara-se com determinados problemas e vai mudando, e, no fundo, como nós, Direção Regional de Cultura, como nós não tínhamos um papel de acompanhamento, somos muitas vezes, a posteriori, confrontados com uma alteração. E, obviamente, o que se tem feito não é recusar, porque não seria justo, não é? E, no fundo, tem-se aceito a prorrogação e acaba-se por se aceitar a alteração também do próprio projeto, já a decorrer, e, no fundo, isso tem estado num estado de coisa mais ou menos pacífico, mas que não é correto, porque muitas vezes os projetos são completamente transformados e, no final, não correspondem a nada do que aquilo que seria de interesse público. E, portanto, nós precisamos de um maior rigor, precisamos definir com mais critério aquilo que merece ser apoiado e, claramente, aquilo que ficar melhor tem que estar mais apoiado, porque a distribuição muitas vezes pode ser digamos, pode ser injusta para quem tem um projeto interessante. Agora, é necessário também este diploma estabelecer as regras de avaliação no final, que era para todos nós podermos aprender e no próximo ano, projetos que até podem estar muito bem embalados e que no final são um bluff, não sejam aprovados, digamos, no próximo ano, não se continue nesses erros. Outros haverá que foram mal avaliados e correram muito melhor e, portanto, têm que ser melhor avaliados. Portanto, esse conhecimento vai-se construindo e a relação de confiança entre os agentes e a Direção Regional e vice-versa também tem que se ir construindo. Também implica uma ação mais proativa por parte dos agentes para também poderem ter os apoios necessários para as atividades. Tem que haver mais proatividade das duas partes. Digamos, temos que instituir entre nós um clima de confiança e, portanto, mais aberto, portanto, mostrando mais, se quisermos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas orientações, estamos abertos a uma discussão muito mais participada e menos, digamos, orientada, se quisermos assim, e, portanto, podemos construir uma relação mais sã e um projeto comum. Esse projeto comum, no fundo, é a divulgação da cultura açoriana e, digamos, o seu crescimento. Em relação à Direção Regional em si, também a alteração à questão da contabilidade passar a ser organizada em vez de ser contabilidade pública também acaba por exigir uma planificação atempada de tudo o que vai ser apoiado.
há sistemas que mudaram no início deste ano para a administração pública, por imposição legal, e, portanto, nós temos que nos preparar para esses desafios também, que são desafios internos, que não têm visibilidade pública, a não ser que tenham consequências, digamos, em função de alguma dificuldade nossa, que se pode refletir depois no exterior, em consequência posterior. Mas, independentemente disso, é uma boa desculpa para nos obrigar a planificar. Mas a obrigatoriedade de planificação teria sempre que acontecer, dada a dimensão e a envolvência do número de projetos em que estamos. E, portanto, só é possível acompanhá-los, só é possível ter uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre o resultado deles, sobre a sua qualidade, sobre a sua necessidade de continuidade ou não, se estivermos atentos. E, portanto, para estar atentos precisamos estar organizados e temos que estar preparados e saber exatamente quando é que, digamos, os eventos vão acontecer, quando é que, no fundo, diminuir a surpresa, digamos, diminuir o imprevisto, o risco de imprevisto, que é sempre previsível nestas situações, nesta área cultural e também, obviamente, nestes territórios, por questões naturais, é evidente, mas, digamos, nós temos que reduzir ao mínimo esse improviso, criando medidas internas de acompanhamento rigoroso, de planificação, de programação. Isso é um papel obrigatório se queremos evoluir. Senão...